O que, de certa forma, eu começo trabalhando com vocês aqui e venho trazendo algumas indicações bibliográficas para que vocês possam entender melhor de onde eu parto no quesito da fala, da compreensão da temática e o porquê de determinados pensamentos. Obviamente que isso é fruto daquilo que nós lemos e estudamos, certo? Então, nesse primeiro momento, o que eu queria indicar para vocês? Primeira bibliografia que eu quero colocar aqui à disposição para que vocês possam estudar. Estudo Criminológico e Dogmático da Lei 11.343 de 2006. A Política Criminal de Drogas no Brasil. Autor, Salo de Carvalho. Segundo livro, O Direito Penal da Guerra às Drogas. Autor, Luiz Carlos Valois. Terceiro, A Face Oculta da Droga. Autora, Rosa Del Olmo. E aqui eu venho trazendo 3 artigos que eu acho de extrema importância e que, para pelo menos iniciarmos o estudo daquilo que nós queremos tratar aqui, já seria de bom tamanho e muito bem-vinda a leitura deles, né? O primeiro artigo, então, são esses 3 livros, né? Do Salo, do professor Salo de Carvalho, do professor Luiz Carlos Valois e da professora Rosa Del Olmo, conforme dito. Bom, os 3 artigos são, primeiro, A Política Criminal da Utopia e a Maldição de Hedionduras. Esse artigo é do professor Nilo Batista, está publicado na revista Discursos Sediciosos, Crime, Direito e Sociedade. No segundo ano, número 3, é um artigo extremamente rico em conteúdo de uma análise social, de uma análise do contexto brasileiro e da América Latina. Isso é muito importante, tá? O segundo artigo também do professor Nilo Batista, que é o artigo chamado Política Criminal com Derramamento de Sangue. Muito interessante, que ele faz uma análise do combate às drogas e a atuação da polícia nesse contexto. Como que se dá, quais foram os resultados de uma pesquisa que ele fez à época sobre as consequências do combate às drogas por uma visão da polícia frente ao tráfico ilícito de entorpecentes. E o terceiro artigo, que se chama Política Criminal do Inimigo, em busca da correta delimitação teórica. Esse artigo é do professor Moisés da Fontoura, foi publicado na Revista Jurídica da Presidência, no ano de 2011, e aí eu vou encaminhar para vocês o endereço eletrônico, que pode ser feito por download desse artigo, mas de certa forma está lá na Revista Jurídica. Se vocês procurarem Revista Jurídica e colocarem esse título, Política Criminal do Inimigo, 2 pontos, em busca da correta delimitação teórica, já será encontrado para que vocês possam fazer o download e ler. Então, eu acho de extrema importância a leitura dessas 6 bibliografias, né? Esses 3 livros e esses 3 artigos. Obviamente que no passado do curso eu vou indicando outras bibliografias e outras leituras, mas no primeiro momento são essas que eu queria trazer para vocês. Muito bem. E aí, eu poderia começar a aula com uma pergunta bem simples, né? Qual o significado da palavra droga? E aí, quando eu falo o significado da palavra droga, qual o significado mesmo, qual o conceito que nós poderíamos utilizar em matéria jurídica, né? No contexto processual? O que é uma droga? O que pode ser considerado como droga, né? E aí tem várias definições. Eu separei na verdade 2, porque uma complementa a outra, e eu acho que elas definem de forma mais completa o que nós pretendemos como compreensão do real significado da palavra droga, né? Então, assim, o que seria a droga? O que nós poderíamos colocar como isso, né? A gente pode entender como fármaco a droga, toda substância que introduzida em um organismo vivo, obviamente, né? Toda substância introduzida em um organismo vivo pode modificar uma ou mais das funções desse organismo. Então, veja, todo fármaco, toda droga, toda substância que pode ser inserida num organismo vivo, no corpo humano, no corpo de um animal, etc., que pode modificar a função deste corpo, né?
é um conceito intencionalmente amplo. De fato, é intencionalmente amplo porque, se pararem para pensar, temos inúmeras substâncias que se encaixam nesse contexto, né? Pois abarca não só medicamentos, como também substâncias destinadas a tratamento de enfermos e assim sucessivamente, né? Então, droga é aquela substância que causa que, além de alterar a função de um corpo vivo, ela causa dependência, né? Então, é aquela que pode produzir no organismo um estado de dependência. Essa dependência ela pode ser psíquica, né? Tem muita gente que isso já tem estudos científicos comprovados, pessoas que são, por exemplo, viciadas em cigarro, fumo, muitos são questões psíquicas, né? Então, é aquilo que é toda substância que pode, ao ingressar no organismo, mudar a função deste, causando dependência psíquica, física, ou em ambos, tanto psíquica como física. Não precisa ser necessariamente apenas da física ou psíquica, pode ser ambos, né? E essas drogas, como eu disse, elas podem ser utilizadas como fins medicinais, como apenas para finalidades entorpecentes e sucessivamente, né? Então, uma fonte muito importante que vocês podem ler para definição científica no âmbito da saúde sobre drogas é justamente, anote aí, J.F. Kramer, Manual sobre a Dependência das Drogas, publicado pela OMS, Genebra, no ano de 1975. Então, procure J.F. Kramer, Manual sobre a Dependência das Drogas. É muito interessante esse manual, porque ele, como eu disse, traz um contexto extremamente explicativo do que seria a questão das drogas, certo? Só para vocês terem noção, nesse manual que expressa a droga como a causa da dependência, ele traz inúmeros exemplos. Isso é muito interessante, porque ele coloca lá, pode ter o álcool, como bebidas alcoólicas ou qualquer outra similar, né? Anfetamina, algum tipo de anfetamina, algum tipo de cannabis, algum tipo de cocaína, algum tipo de alucinógeno. Então, assim, dentro desse livro, desse manual sobre a dependência das drogas, não é uma análise jurídica, é uma análise efetivamente de saúde, né? Poderia até dizer que seria uma análise médica com relação ao que é uma substância entorpecente, que causa dependência, e assim sucessivamente, certo? Então, assim, esse é o contexto que nós podemos traçar dentro de um panorama médico-social, digamos assim. Não social, mas médico, né? Técnico-médico. Quando a gente passa a ter uma passagem, uma transposição para a análise social do que é a droga, então a gente entende o que é uma substância entorpecente, o que é uma droga. Quando a gente vai analisar isso dentro do contexto social, nós passamos a ver que é o seguinte: a droga tradicionalmente é atrelada a comportamentos criminosos, desviantes e assim sucessivamente, né? Então, hipoteticamente, as pessoas que consomem drogas, elas sempre existe uma visão que o consumir drogas acarreta a prática de crimes, né? Acarreta a prática de desvios puníveis. Muito bem. Em 1956, nos Estados Unidos, foi aprovado como se fosse um projeto de combate às drogas, denominado Brooks-Daniel, que é o nome do responsável, né? Narcotics Control Act, Lei de Controle de Narcóticos Brooks-Daniel. Isso foi um grande causador nessa época. Veja, a gente está falando de 1956. Foi um grande causador de uma explosão no aumento de condenações e prisões na América do Norte por conta do combate ao uso das drogas, né? Então, isso, 1956. Na década de 60 do século passado, 1960 a 1970, mais precisamente em 1961, as Nações Unidas realizaram a Convenção Única sobre Estupefacientes em Nova York,
que foi ratificada pelo Brasil pelo decreto 5426 de 64. Veja, nós estamos falando de países que se unem para combater o uso de substâncias entorpecentes, criando pactos, obrigações e direitos, em que o Brasil se colocou como signatário, lembrando, pelo decreto 5426 de 64. Então, observe que desde o começo a gente já tem uma perspectiva que não está aqui para analisar as drogas como algo de saúde pública, né? Aqui a questão das drogas sempre está já no nosso entorno, no nosso meio, como algo a ser combatido pelo Estado, não como algo a ser tratado pelo Estado. Pois bem, nisso, e aí a gente está falando de 1960, 1961. Então, nesses anos 60, o problema das drogas se apresentava como uma luta do bem contra o mal, tá? Que não está muito diferente do que nós temos hoje, ok? Continuando com o estereótipo moral, com o qual a droga adquire perfis de demônio. Isso é algo muito, muito, muito gritante. Se vocês pararem para pensar, o expansionismo da questão religiosa hoje, pessoas drogadas são tratadas como pessoas endemoniadas. Isso é uma questão, aqui não estou entrando no âmbito criticando ou não a religião, mas eu estou falando da relação das drogas, né? Tanto que na sua tipologia se tornaria difusa e assim, assustadora, criando pânico e, como é que eu vou dizer, reações que, ao invés de mais ajudar, elas atrapalham. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que estão viciadas em substâncias entorpecentes, que precisam de tratamento, e em determinado momento, ao invés de serem tratadas, elas são o quê? Demonizadas. Né? Tanto que as pessoas que utilizam, que usam substâncias entorpecentes, elas já carregam em si, no primeiro momento, a pecha, a culpa de serem pessoas erradas por estarem usando drogas. Né? Então, o estereótipo de drogado é similar e corroborado com o estereótipo de criminoso. Então, esse indivíduo drogado e criminoso, que é facilmente encontrado nos guetos americanos, da América do Norte e nas nossas favelas, é muito fácil tipificá-los e estereotipá-los. Né? E aí nós temos aí a teoria do etiquetamento, que explica muito bem essa questão da identificação visual dos criminosos usuários de drogas ou traficantes, digamos assim. Né? Então, assim, esse é uma questão interessante, por quê? Porque nós não temos um modelo de tratamento para o usuário de drogas, nós temos um modelo de combate e demonização do usuário de drogas. Né? Então, assim, nessa década de 60, pode-se identificar um discurso duplo sobre drogas, digamos assim. Né? Nós temos um discurso médico e um discurso jurídico. E esses dois discursos se conflitam muito, eles entram muito em choque. Por quê? Porque a fusão entre o modelo médico-sanitário enxerga na droga um problema de saúde pública. E o modelo jurídico, tanto quanto ético, ele pauta a questão das drogas como um proibicionismo, uma criminalização e um combate. Então, nós podemos colocar que nós temos um modelo médico-sanitário, digamos assim, de um lado, e um modelo ético-jurídico de outro. O modelo médico-sanitário enxerga a questão das drogas como uma questão de saúde pública a ser tratada, e o modelo ético-jurídico uma questão de combate, uma questão de violação da lei, que não é necessário tratamento, e sim criminalização. Né? Essa distinção de um modelo médico-sanitário e um modelo ético-jurídico surtiu um fruto que foi a distinção entre o consumidor e o traficante. Aquele que apenas adquire para consumir e aquele que vende e alimenta esse consumidor. Né? Então, assim, essa comparação e esse paralelo traçado entre médico-sanitário, modelo médico-sanitário, modelo ético-jurídico, está muito bem desenhado e explicado no livro que eu indiquei logo no começo desse modo, A Face Oculta das Drogas, A Face Oculta da Droga, desculpa, da Rosa Del Olmo. Ela explica e ela traça esse paralelo de forma muito precisa
Veja, repetindo aqui, mesmo caindo na possibilidade de ser redundante, mas é muito importante a gente ter essa separação muito nítida dos dois modelos, médico-sanitário, ou seja, trata-se as drogas como uma questão de saúde pública. Desse modelo médico-sanitário, nós tiramos o quê? Surgiu o tratamento para o usuário, aquele que compra, adquire apenas para usar. E nós temos um modelo ético-jurídico, que é o nosso modelo legal, que hoje, por exemplo, está tipificado e trabalhado na Lei 11.343. Esse modelo ético-jurídico, ele tem como decorrência o traficante, aquele que ofere lucros na venda de substâncias entorpecentes. Então, veja que nós temos, e aí essa é a grande dificuldade de uma sociedade compreender o porquê que a lei trata de forma distinta o usuário do traficante. Eu sei que existe um discurso muito forte de que aquele que compra alimenta o tráfico, logo deveria ser tratado com o mesmo rigor do traficante. Mas a perspectiva que eu quero trazer para vocês de análise é esse modelo médico-sanitário, que foi aquele que possibilitou um tratamento diferenciado ao usuário, ele deve ser expandido, ele deve ser aumentado, ele deve ser proliferado. E esse modelo ético-jurídico de combate, recriminação e proibicionismo, ele deve ser o quê? Reduzido. Ele deve ser limitado para questões específicas, alcançando o mínimo possível. Para quê? Para que esse tema sobre drogas ele seja predominantemente tratado dentro de um contexto de saúde pública e não um contexto de lei e ordem, de criminalização e proibicionismo. Ok? Muito bem. Então, assim, fechando, a face oculta da droga, Rosa Delon, leitura indispensável para que vocês possam caminhar, compreender e acompanhar o que eu tento desenvolver e trabalhar com vocês nesse tema